Você já imaginou uma época em que uma doença era tão comum e trágica que ficou conhecida como o mal do século? E que essa mesma doença levou alguns dos maiores poetas da nossa história. Hoje vamos mergulhar na era romântica e simbolista da literatura brasileira. Um tempo em que a tuberculose assombrou e, de certa forma, inspirou mentes brilhantes. Pense no século XIX. O mundo passava por transformações intensas e, no Brasil, o romantismo florescia. Os poetas dessa época viviam com uma intensidade avassaladora, explorando temas como o amor impossível, a melancolia, a saudade e, claro, a morte. E, infelizmente, para muitos deles, a morte não era apenas uma figura de linguagem. A tuberculose era uma presença constante e assustadora. Naquela época, a medicina ainda engatinhava. As cidades estavam crescendo, muitas vezes sem saneamento básico adequado, o que criava o ambiente perfeito para a proliferação da bactéria Mycobacterium tuberculosis. O contágio era fácil e o diagnóstico era praticamente uma sentença. Não havia cura. Os tratamentos eram paliativos, baseados em repouso, ar puro das montanhas e uma alimentação reforçada, algo que poucos podiam bancar. Os sanatórios, locais isolados para tratar os doentes, se tornaram cenários de esperança e desespero. Essa atmosfera de fragilidade, de uma vida que se esvaía aos poucos, impregnou a poesia da época, dando a ela um tom ainda mais sombrio e melancólico. Vamos começar por um dos nomes mais emblemáticos da segunda geração romântica, a geração ultrarromântica. Álvares de Azevedo. Nascido em 1831, em São Paulo, ele era um jovem prodígio, um gênio atormentado. Sua obra, publicada quase inteiramente após sua morte, é um mergulho profundo no pessimismo, na idealização do amor e na obsessão pela morte. Em Lira dos 20 anos, ele expressa todo o tédio e a angústia de sua geração. A tuberculose o atingiu muito jovem. A doença agravou seu estado já melancólico, e ele viveu seus últimos dias com a consciência de que sua vida seria breve. Álvares de Azevedo faleceu em 1852, um dia antes de completar 21 anos. Uma vida curta, mas que deixou uma marca eterna na nossa literatura. Outro jovem talento levado pela doença foi Casimiro de Abreu. Nascido em 1839, no Rio de Janeiro, ele é o poeta da saudade, eternizado pelo poema Meus 8 anos. Quem nunca ouviu os versos "Oh, que saudades que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais." Sua poesia é mais leve, mais nostálgica, focada na saudade da infância, da terra natal e da família. Casimiro contraiu tuberculose e, buscando a cura no clima ameno de sua cidade natal, Nova Friburgo, passou seus últimos anos. A doença, no entanto, foi implacável. Ele morreu em 1860, com apenas 21 anos. Mais uma voz poética silenciada cedo demais pelo mal do século. Avançando um pouco no tempo, chegamos a Castro Alves, o grande poeta dos escravos. Nascido na Bahia em 1847, ele foi uma figura central da terceira geração romântica, a geração condoreira. Sua poesia era diferente. Era grandiosa, social, engajada. Ele usou seu talento para denunciar a brutalidade da escravidão em poemas épicos como O Navio Negreiro e Vozes da África. Castro Alves era uma força da natureza, um orador inflamado, mas nem sua força foi páreo para a tuberculose. Ele adoeceu por volta de 1868. A doença progrediu rapidamente e, para agravar sua situação, ele sofreu um acidente de caça que resultou na amputação de seu pé esquerdo. Debilitado, ele lutou bravamente, continuando a escrever. Mas a doença venceu e Castro Alves morreu em 1871, aos 24 anos, deixando um legado de luta e poesia que ecoa até hoje. Saindo do romantismo e entrando no simbolismo, encontramos Cruz e Souza, o Cisne Negro. Nascido em 1861, em Santa Catarina, filho de escravos alforriados, ele enfrentou não apenas a doença, mas também um preconceito racial avassalador. Sua poesia é densa, musical, cheia de sinestesias e imagens que exploram o subconsciente, o mistério e a espiritualidade. Em obras como Broquéis e Faróis, ele criou um universo particular, marcado pela dor, pela busca do transcendente e pela cor branca, que simbolizava a pureza e o infinito. Cruz e Souza viveu uma vida de sofrimento. Viu sua esposa enlouquecer e seus filhos morrerem, muitos deles provavelmente de tuberculose. Ele mesmo contraiu a doença e, buscando um clima melhor, mudou-se para Minas Gerais, onde morreu em 1898, aos 36 anos, em total miséria. Sua morte foi tão trágica quanto sua vida. Seu corpo foi transportado para o Rio de Janeiro em um vagão de trem destinado a animais.
Mas, e se alguém sobrevivesse? E se um desses poetas conseguisse driblar a morte e conviver com a doença por décadas, transformando essa experiência em poesia? Esse foi Manuel Bandeira. Nascido no Recife em 1886, Bandeira representa uma ponte entre o simbolismo e o modernismo. Aos 18 anos, em 1904, ele recebeu o diagnóstico de tuberculose. Naquela época, como já vimos, isso era uma sentença de morte. Os médicos lhe deram poucos meses de vida. Desenganado, ele abandonou os estudos de arquitetura e iniciou uma peregrinação por cidades de clima ameno e sanatórios, uma rotina que ele chamava de a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Essa convivência diária com a iminência da morte se tornou o tema central de sua obra. Mas Bandeira fez algo diferente. Ele não se entregou ao desespero. Em vez disso, encontrou na poesia uma forma de lidar com sua condição. Seus poemas são repletos de melancolia, sim, mas também de uma ironia fina, de um humor delicado e de uma valorização das coisas simples da vida. Ele escreveu sobre a doença, sobre a febre, sobre a espera pela morte, como no famoso poema Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Ele transformou a tragédia pessoal em arte universal. Contra todas as expectativas, Manuel Bandeira viveu. Ele viu a ciência avançar, viu a chegada da cura para a doença que o assombrou por toda a vida. Ele se tornou um dos maiores poetas da língua portuguesa, participou da Semana de Arte Moderna de 22 e influenciou gerações de escritores. Ele morreu em 1968, aos 82 anos, não de tuberculose, mas de outras complicações de saúde. A sua longa vida é um testemunho da resiliência humana e do poder da arte. A grande virada na história da tuberculose só aconteceu décadas depois da morte da maioria desses poetas. Em 1882, o médico alemão Robert Koch identificou o bacilo causador da doença, o bacilo de Koch. Foi um passo gigantesco que abriu caminho para o desenvolvimento de tratamentos eficazes, mas a cura definitiva só veio nos anos 1940, com a descoberta da streptomicina, o primeiro antibiótico eficaz contra a bactéria. A partir daí, outros medicamentos foram desenvolvidos, e hoje a tuberculose é uma doença curável. O tratamento é gratuito, oferecido pelo Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, e consiste na combinação de diferentes antibióticos por no mínimo 6 meses. É fundamental seguir o tratamento à risca para garantir a cura e evitar que a bactéria se torne resistente. A história desses poetas nos mostra uma faceta trágica da nossa literatura, mas também revela a incrível força da criatividade humana. Diante da fragilidade da vida, eles não se calaram. Pelo contrário, eles gritaram em versos. A dor, a angústia e a sombra da morte foram transformadas em poemas que nos emocionam e nos fazem refletir até hoje. Eles nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a arte pode ser um refúgio, uma forma de resistência e, acima de tudo, uma celebração da vida, por mais breve que ela seja. Obrigado por me acompanhar nesta viagem pela história e pela literatura. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais sobre as histórias por trás dos grandes nomes da nossa cultura, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!